Unidade 3. Memories. Aula 9.2. Conteúdo: Simple Past Tense e Regular Verbs. Habilidade: reconhecer os verbos irregulares no passado nas orações em língua inglesa. Good afternoon! Vocês estão agora acompanhando com a gente uma nova unidade, não é? Onde vocês estão aprendendo a trabalhar com o passado simples, não é? Vocês viram ainda há pouco com o professor Bruno o uso dos verbos regulares e vocês vão rever comigo agora. Então, pessoal, na língua inglesa, não é? Nós temos o passado simples, que vai ter uma pequena diferença no momento em que você estiver trabalhando com os verbos, tá? Vocês trabalharão com verbos regulares e verbos irregulares. Vejam comigo alguns verbos regulares e as regras principais, não é? Os verbos regulares são aqueles que apresentam regras, tá? Então, a partir da regra, você consegue trabalhar, conjugar os verbos, tá certo? Facilmente. Então, aqui, ó, para vocês podem observar nessa tabela, aqui, ó, as regras principais, onde a regra geral diz que eu devo acrescentar, não é, a letra D aos verbos, tá? Formando, então, o passado, ok? Por exemplo, vejam que eu tenho aqui na minha tabela, não é? O verbo watch, que é o verbo assistir, tá? E o que aconteceu? Ele recebeu, aqui no caso, o ED, tá? Essas palavrinhas, essas letras que você acrescenta ao verbo são chamados de sufixos, tá? O verbo na sua forma base é watch, que é assistir. Eu tenho aqui o live, stop, study. São os verbos na sua forma base e eles sofrem modificações toda vez que eu estiver falando deles no passado, tá? Quando eu vou falar de algo que já aconteceu, eu vou precisar fazer o quê, pessoal? Precisar modificar este verbo acrescentando os sufixos, não é? Então, eu tenho o ED, que é regra geral, com D, juntamente com o D, você só pode acrescentar ali ao verbo, certo? Aqui, olha, algo que é diferente, que foge à regra, que é exceção, no caso, consoante, vogal, consoante, desde que eu tenha um verbo com uma única sílaba. Então, o que você vai fazer? Você vai dobrar a última letra e acrescentar o ED. Temos ainda o caso de verbos que terminam em Y e vem acompanhado de consoante, assim como no presente também acontece isso, você vai retirar a letra Y, não é? Você elimina ela da oração e acrescenta o ED, certo, gente? Então, é apenas uma breve revisão sobre o uso dos verbos regulares. Agora vocês vão ver comigo o desafio do dia. O desafio do dia é assim. Você ficou sabendo que os verbos regulares são todos aqueles que, no Simple Past, recebem o ED, não é? Os regulares apresentam, gente, esta terminação. O que acontece, então, com os verbos irregulares, pessoal? Será que aos verbos irregulares também deveremos acrescentar ED? Então, agora nós vamos para a aula do dia. Vamos então trabalhar aqui sobre o Simple Past. O Simple Past, gente, é quando eu falo sobre algo que aconteceu no passado, não é? Vejam que é sobre ações que já aconteceram, tá certo? Então, a aula agora vai ser sobre o Simple Past, sobre tudo que a gente faz, não é? Ontem, semana passada, aqui por exemplo, olha só, olha as lembranças aqui dele, não é? Nasceu, aí foi passando o tempo, não é? Então, a gente está tendo lembranças de quê? Do que já passou, do que já aconteceu, tá certo? E vocês viram com o professor Bruno o uso dos verbos regulares, que são verbos que seguem regras, onde você
deverá usar o de, o ed ou o ied. Vocês vão agora conhecer comigo os verbos irregulares aqui, ó, o simple past tense com os verbos irregulares. Então, o que vai acontecer? Vocês vão prestar atenção na definição do que são verbos irregulares, porque é muito importante que vocês compreendam o que são esses verbos, tá? Pay attention. Irregular verbs. Eles não seguem regras para serem formados. É muito importante essa informação, tá? Regular, tem regras. Coloca o de, o ed ou ied, dependendo da terminação do verbo. Irregular, não vai acontecer isso, tá certo? O que vocês vão fazer? Vocês vão aprender, prestar atenção na escrita, não é? Como é que cada um deles funciona, tá certo? Então, é uma característica importante desses verbos, tá? Depois que vocês adquirirem o vocabulário, fica tudo mais fácil, tá certo? Vamos, então, acompanhar aqui o uso de alguns verbos regulares. Eu separei para vocês os verbos irregulares, na verdade, mais conhecidos, tá? Que são os mais utilizados. E eu vou mostrar para vocês aqui como é que ele funciona no passado, tá? Vejam comigo o primeiro verbo. Vejam que eu tenho o verbo do. O verbo do, ele é fazer, tá bom? Fazer. Aqui para vocês, ó. Ele significa fazer. No presente, na forma dele base, ele significa fazer. Mas eu quero falar que eu fiz o meu dever de casa ontem. Aí você não vai mais usar o do. Você vai usar aqui, ó, o did, tá? Você vai usar o did, que é o passado deste verbo, que eu fiz, tá? Passou, não é algo que está acontecendo agora, não é sobre rotina, passou, tá bom? Então, I did my homework. É a minha oração, eu fiz o meu dever de casa, tá? Então, o passado desse verbo é did, do, did. Viram que eles mudam praticamente, não é? Aqui no caso do do e o did, ficou bem diferente a forma base do verbo com o passado. Então, por isso que eles são irregulares. Eu não tenho como dizer para vocês, sigam essa dica, olha, tem essa regra. Não tem regra, tá, gente? É só prestar atenção, usando que você vai se acostumando com o passado desses verbos, tá bom? Vejam um outro verbo que eu separei para vocês, que é o verbo eat, que é o verbo comer, tá? Eu quero falar uma oração utilizando esse verbo no passado, tá? Eu não vou utilizar o it, porque ele está na sua forma base. O it é utilizado no presente, para falar de ações que acontecem agora, neste momento, hoje. Eu estou usando o passado, então eu vou usar o ate. Vejam aqui, ate. Ate é a pronúncia, tá? Muda bastante da forma dele base para o passado, tá? Inclusive a pronúncia. No caso, it é o presente, não é este verbo, é o infinitivo do verbo, e ate é o passado, tá? É o passado deste verbo, ate. A pronúncia é bem diferente também, tá certo? Então, vamos lá comigo. Do, did, eat, ate, tá? Eat, ate. Ate é a pronúncia deste verbo. Vejam ainda um outro exemplo de um outro verbo, que é o verbo go. É um verbo muito utilizado na língua inglesa, tá certo? O verbo ir. Go é a forma base. Quando eu falo de forma base, pessoal, eu estou falando do verbo na sua forma original, tá? Porque quando eu preciso conjugar, flexionar o verbo, eu não acrescento os sufixos, aí já modifica, né? Mas o verbo na sua forma original, a raiz é essa, tá bom? Ele está sem modificação nenhuma. Mas eu vou usar o passado. Observem o passado do verbo go. Olha aqui, é went. Go, went. Tá? Então, não tem nada a ver. Aqui mudou completamente tudo, tá certo? Por isso que eles são considerados verbos irregulares, porque eles não possuem uma regra para que vocês possam construir orações, utilizá-los, tá? É questão de se acostumar mesmo. Vocês estão vendo comigo pela primeira vez, vão prestando atenção, vocês podem escrever, tá? Fazer frases em casa, que é assim que você aprende mesmo, tá certo? É observando, escrevendo, usando e
participando aqui na sala que você vai conseguir compreender, tá bom? Então, go, went. Go, went. Went é o passado do verbo ir, tá? Então, eu fui ao shopping, eu fui na praça. Você vai usar went. I went to a square. Eu fui à praça, tá bom? Então, é necessário que você conheça o passado de cada verbo, tá bom? E observando se são regulares e irregulares. Vejam ainda um outro verbo bem conhecido, que no caso é o verbo have. Have, vamos lá? Have é o verbo ter, tá? Aqui, ó, have. É o verbo ter, que indica posse, né? Eu tenho uma bicicleta, presente. Estou falando de algo do presente. Eu tinha um cachorro, por exemplo, não tenho mais, já passou, não é? Eu tinha. O que eu vou fazer? Eu vou utilizar o passado dele, que é had. Então, have, had. Have, had. Tá certo? Had. Aqui é quase parecido, a pronúncia também é bem parecida, tá? Mas muda alguma coisa, gente. Nunca fica, geralmente nunca fica, não é? O verbo na mesma escrita. Acontece isso com pouquíssimos verbos, tá? Que vocês vão acompanhando aqui também, vocês vão aprender, mas é bem difícil. A maioria deles muda bastante. Então, o passado do verbo go é went, ok? Então, vamos lá, mais uma vez. Do, did. Eu tenho aqui eat, ate. Go, went. Have, had. É a pronúncia destes verbos, ok? Vamos agora fazer orações utilizando o passado simples. Pay attention. Vejam que eu tenho aqui o verbo go, tá? Verbo go, que é o verbo ir. Went é o passado e a seguinte oração. Nesta oração, eu estou utilizando o que, gente? Eu estou utilizando aqui, ó, a expressão last week. Last week, gente, é uma expressão que é típica do passado. Todas as vezes que vocês perceberem no final da oração a expressão last, juntamente com uma outra palavra, indica que é algo do passado, tá? Então, last week quer dizer semana passada. Esta oração está no passado, né? Como vocês podem observar, tá? Se está no passado, eu não utilizarei o verbo na sua forma base. O que eu vou fazer? Eu vou utilizar o went, tá? Então, she to a party last week. Quer dizer que ela foi a uma festa semana passada. E o verbo que vai completar é o seguinte, vamos lá? Vejam comigo na oração. She went to a party. She went to a party last week. Ela foi à festa, não é? Ela foi a uma festa. Quando, gente? Semana passada. O que acontece? Eu utilizei aqui o went. É o passado do verbo go, como vocês acabaram de ver comigo. Então, ele mudou completamente a escrita, tá? E a pronúncia também. Então, você deve primeiramente aprender os verbos, não é? Saber a forma base desse verbo e saber utilizar o passado deles, tá bom? Então, se você já sabe que o went é o passado do verbo go, você então vai identificar esta oração aqui como uma oração do passado, tá? E essa conjugação verbal, que acontece tanto com os verbos regulares quanto com os irregulares, deve ser bem observada, porque a partir desse momento que você vai observar o verbo que você vai decidir, você vai descobrir qual é a estrutura que está sendo trabalhada, não é? Qual é o tempo verbal? Vocês viram na unidade anterior o uso do presente, certo? Como é que eu sei que é o presente? Quando eu tenho o do, does, o don't, o does antes nas orações, não é? E eu tenho a conjugação verbal lá com o S e o verbo sem mudança. E o passado? Conhecendo o passado dos verbos, você vai descobrir que a sua oração está no passado, tá certo? Vejam agora um outro exemplo, ainda com o simple past. O verbo que eu vou utilizar desta vez será outro. Vamos ver qual é o verbo. É o eat, ate, tá? Que é o verbo comer. Eat é o verbo na sua forma original, onde ele não recebe nenhuma mudança, tá bom? É o verbo comer. Agora, o passado dele é o ate, tá? Ate.
ate é o passado deste verbo. Ate, igual o número 8, a mesma pronúncia, tá? Ate, ate, eat, ate. Agora, vamos formar uma oração para trabalhar esses verbos. Como ocorre, gente, a forma afirmativa do Simple Past? É a mesma estrutura de qualquer tempo verbal. O presente, passado, futuro, a forma afirmativa é única, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão ter sempre o que, gente? Vocês terão o sujeito, tá? O sujeito. Vocês terão o verbo da oração e o complemento e uma expressão de tempo se você quiser utilizar, tá? Agora, o que acontece com os verbos, não é? Quando eu tenho o uso do sujeito, eles não serão modificados se eu precisar da terceira pessoa, tá? Aqui, terceira pessoa não vai influenciar em nada, tá bom? Porque o verbo, ele só vai ter uma conjugação mesmo, tá? Ou é de, ou ied, ou apenas de, ou será irregular, tá? Porque você tem o verbo na sua forma base e você tem o verbo flexionado. Essa flexão no passado quer dizer que o verbo foi conjugado, tá bom? Então, a conjugação é única, não precisa se preocupar com terceira pessoa no passado, tá bom? Vamos então completar esta oração que diz o seguinte: He ate fried fish yesterday. Então, ele comeu, é passado. Como é que eu sei que é passado? Porque eu tenho aqui, ó, ate. Ate é o passado do verbo eat, que é o verbo comer, ate, tá? Por isso que eu sei que é passado. E também surgiu aqui, gente, uma expressão muito conhecida para indicar passado, que é a palavra yesterday. Yesterday quer dizer ontem, tá? Ontem. Então fica muito fácil identificar, tá? Mas eu quero falar de passado, é necessário mudar o verbo, gente. Então, he ate fried fish. Ele comeu peixe frito ontem, tá certo? Ele comeu algo que já aconteceu e foi ontem, como indica aqui a minha oração. Então, eu tenho sujeito, verbo no passado e eu tenho um complemento que é fish e uma expressão de tempo que também funciona como complemento, não é, pessoal? Tá certo? Forma afirmativa é bem simples de ser trabalhada. Você só precisa se acostumar com a conjugação do verbo mesmo, não é? Vão acompanhar comigo agora mais exemplos de verbos irregulares. Vamos lá. Bring, brought. Bring, brought. Bring, brought. Buy, bought. Buy, bought. Buy, bought. Feel, felt. Feel, felt. Feel, felt. Find, found. Find, found. Find, found. Get, got. Get, got. Get, got. Give, gave. Give, gave. Give, gave. Leave, left. Leave, left. Leave, left. Think, thought. Think, thought. Think, thought. Take, took. Take, took. Take, took. Say, said. Say, said. Say, said. See, saw. See, saw. See, saw. Run, ran. Run, ran. Run, ran. Write, wrote. Write, wrote. Write, wrote. Então, é mais vocabulário para vocês, tá certo? Vocês viram primeiramente os verbos mais conhecidos e eu apliquei ali nas orações para que vocês pudessem observar que é a mesma estrutura de todas as orações na forma afirmativa, com sujeito, verbo e os complementos, tá? O que vai diferenciar aqui muito, não é
o verbo no passado, tá bom? Vocês vão rever comigo mais uma vez este novo vocabulário, onde eu tenho o verbo na sua forma base e o passado dele. Pay attention. Bring, brought. Bring, brought. Bring é o verbo trazer, tá? O passado dele é brought. Brought. Bem diferente da escrita, né? Então, bring, brought. Quer dizer trazer. Vamos acompanhar aqui, então, a animação. Não, ele está trazendo algo. Bring, brought. É um outro verbo bem usado, tá, pessoal? Que é o verbo comprar. Preste atenção na pronúncia, tá? Buy, bought. Buy, bought, tá? A letra U não é pronunciada, ela é muda. Acontece muito isso em língua inglesa, tá? Nas palavras. As palavras, às vezes, tem muita letra, mas as não são nem pronunciadas. Feel, felt. Feel, felt. Feel é o verbo sentir, tá? Então, o passado dele é felt, que é sentiu, sentia. Feel, felt. Feel, felt. É o verbo sentir. Também sempre ocorrem mudanças. Olha, a personagem Júlia, não é? Usando aqui o verbo find, que é o verbo encontrar. Find, o passado dele é found. Find, found. Find, found. É o verbo encontrar. Find, found. Find, found. Get. Este verbo, pessoal, ele tem muitos significados, tá? Pode ser, como no exemplo, ganhar, conseguir, pegar, ter, alcançar algo. Então, ele tem uma variedade de significados mesmo. O passado dele é got. Got. Então, get, got, got. Muito fácil a pronúncia. Give, give. Olha só, os personagens mostrando do que se trata esse verbo. Quer dizer dar, não é? Dar para alguém alguma coisa. Give, gave é o passado dele, tá? Aqui a letra A tem esse som. Ei, gave, gave, give, gave. É o verbo dar, doar. Olha a personagem Potira indo embora, porque esse verbo leave quer dizer sair de algum lugar, ir embora, tá? Leave. O passado dele é left. Leave, left. Leave, left. No próximo exemplo de verbos, eu tenho o verbo think. Think. É o verbo pensar. Think ou thought. Think, thought, tá? E é o verbo também que significa, eu acho alguma coisa, quando você dá sua opinião. Eu acho, também é think, tá bom? Think, think, thought. Think, thought. É o passado dele. Acompanhem o próximo verbo, que é o take. Este verbo também é da mesma forma como get, quer dizer muita coisa. Aqui no caso é pegar, tá? Take, took, take, took. É o passado dele. Take, took. Take, took. Say, said. Say, said. É o verbo contar algo, dizer algo para alguém. Say é a forma base dele. Said é o passado. Se, ver, tá bom? Ver, o verbo ver. O passado dele é só. Como se fosse a letra O no final, só. Não pronuncia a letra W, tá? Não pronuncia como se tivesse U, é só. Se, só. Se, só. Aqui a personagem correndo, a ação é do verbo run, que quer dizer correr. Run, ran é o passado deste verbo, ran. Então, eu digo, se eu quero dizer que ela correu, eu digo run. Write, wrote. Write, wrote. Write é o verbo escrever. Observem que eu não pronuncio a letra W, tá? Write. Eu não falo o write, eu falo write. E o passado dele é wrote.
Tá certo, gente? Então, esse é mais vocabulário para que vocês possam, não é, enriquecer cada vez mais, não é, o vocabulário de vocês e possam construir mais orações, entender os textos, as atividades da DLI, tá certo? Então, para fazer orações com o passado, você precisa conhecer o passado dos verbos. Nós temos verbos regulares que seguem regras, como o ED, o IED e o D. E eu tenho os verbos irregulares, que foi o assunto da minha aula, onde vocês observaram que os verbos regulares não possuem regras. Não tem como dar uma dica para vocês. Façam assim. Não, vocês precisam conhecer cada um deles. Pelo menos os principais, que foram os que eu passei para vocês durante a aula, tá? É necessário saber o passado deles para que vocês possam usar nas orações, tá? Vejam então um exemplo ainda com o passado. Vejam que eu estou utilizando o verbo comprou, né? O verbo comprar. He bought a new laptop in 2015. A expressão de tempo aqui, gente, vem acompanhada do ano, acompanha anos, tá? Em 2015 já passou, então é passado. Então, he bought a new laptop in 2015. Ele comprou um novo computador portátil em 2015. No próximo exemplo, eu tenho o uso da expressão last, mais uma vez, vamos ver. Last year, que quer dizer ano passado. Viram que a gente, durante a aula, vocês observaram o uso da palavra last. Agora ela vem com a palavra year. Last year quer dizer ano passado. She ran a marathon last year. Então ela correu, não é, numa maratona ano passado. Tá bom, gente? Então, vocês vão agora acompanhar comigo um clipe musical. Preste atenção nas orações e acompanhe aí comigo o uso do passado, tá bom? Tem orações com presente, conjugação do verbo, e tem orações com passado, tá certo? Tenta identificar aí os verbos que a gente viu durante a aula. Pay attention. I walked across an
viram então o uso do passado simples. Vocês poderão acompanhar aqui comigo um trecho da música, onde eu separei alguns verbos que vocês viram durante a aula. No primeiro exemplo eu tenho I walked. I walked. Esse verbo é regular, tá, gente? Como é que eu sei que ele é regular? Porque ocorre o uso aqui do ED, tá? Então, I walked, que é o verbo andar, passear, caminhar. I knew. Knew, gente, é o verbo saber, conhecer, tá? A forma base dele é know, tá? Know. E o passado dele é knew, knew, know, knew. Este verbo nós vimos na aula, que é o verbo sentir. I feel, felt, feel, felt. Sat é este verbo aqui, o verbo sentar, o passado dele é sat. E made é o passado do meu verbo make, que vocês puderam acompanhar durante a aula, tá certo? Então, pessoal, vocês acompanharam comigo o uso da forma afirmativa do Simple Past, mas utilizando verbos irregulares, que são aqueles verbos que não seguem nenhuma regra. Você precisa mesmo aprender o passado de cada um. De volta agora para fazer a leitura, né, e dar o resultado, né, a resposta do desafio do dia. Acompanhe aí. Observe e diga qual época é essa, gente. Então vocês observem a roupa ali da Júlia, né? Ela está toda caracterizada com um momento, né? Esse momento é do past, é do passado, né? Ela está vestindo roupas ali da década de 70, de anos atrás, tá? Então, o tempo verbal, né, a época que eu queria que vocês me dissessem qual é na verdade o past, não é o present e nem o future. No segundo desafio, a personagem diz o seguinte, não é? Você ficou sabendo que os verbos regulares são todos aqueles que no Simple Past recebem o ED. O que acontece então com os verbos irregulares? Nós devemos acrescentar o ED também? Então, como o próprio nome já diz, são irregulares, não tem regra, nós precisamos mesmo aprender o passado de cada um, tá certo, pessoal? Então agradecemos a participação de vocês e a gente se vê amanhã. Bye, bye. Bye, bye.